Hoje eu não vou fazer a introdução. Inventa a introdução na sua cabeça agora. Livro de hoje, A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias. Essa obra aqui foi lançada pela Todavia, acho que mês passado, retrasado. Peguei pra ler por causa do momento, né, cara? Vamos lá, esse livro aqui é um livro de jornalismo que trata justamente sobre a questão do PCC, né? Agora estão pipocando algumas obras sobre isso, né? Durante muito tempo a coisa ficou muito focada no Rio de Janeiro, assim, o Caco Barcelos publicou O Abusado, que é uma história sobre o Marcinho VP, mas é uma história muito mais pessoal, né? Esse livro aqui ele não vai focar muito em ninguém, assim, ele vai contar algumas histórias para mostrar como o PCC é esse órgão meio horizontalizado que cresce e se expande em relação ao Brasil, e ele parte do momento em que o PCC tem o racha com o Comando Vermelho, em que rolam todas aquelas execuções nas cadeias que chocaram o Brasil não faz muito tempo, né, que arrancaram a cabeça da galera, penduraram na estaca e tal, fizeram aquela barbárie toda, uma demonstração de força mesmo, numa demonstração de choque, né. Bom, esse livro aqui ele foi muito, em parte pelo que eu consigo vislumbrar dele, que foi feito com algumas entrevistas feitas com os caras já presos, né? Então assim não foi nem, acho que não teve nenhum trabalho como o do Caco Barcelos, assim, tipo de subir morro, de falar com a galera. Então ele foi, né? O jornalista é o Bruno, né? O Bruno Paes Manso. Então ele foi nas cadeias para falar com os caras e principalmente os caras que estavam jurados de morte, enfim. E se tem muita pouca fonte além dessas entrevistas, né? Então ele tem alguns recortes de jornal, enfim, algumas coisas que saíram na imprensa de execuções, de crimes que o PCC cometeu ou tomou para si, enfim. E ele tenta explicar o modelo de negócio do PCC com isso, né? Desde já que já fica a minha primeira crítica ao livro, eu achei o livro muito sem estilo, assim, muito jornalístico, sabe? Então ele não tem uma pegada para deixar o livro assim gostosinho de ler. É um livro assim muito dado, muito personagem, muito número, muita muito pedaço de história assim que vai tentando construir um negócio inteiro. O PCC, pelo que ele explica aqui, é um órgão que né, enfim, um crime organizado que funciona muito como um sindicato, né? Quando o Comando Vermelho tentava fazer aquelas guerras que tomavam morro, enfim, o PCC ele mais colocava numa gestão empresarial, do tipo assim, você está comprando do cara aqui, você vai comprar da gente agora, beleza, mas o morro continua sendo seu e vem para cá. Então eles começavam a batizar os caras, começavam a aumentar assim a, a, a rede deles, né? Inclusive isso foi uma das coisas que diferenciaram ele do Comando Vermelho. O Comando Vermelho sempre foi muito mais violento, muito mais sanguinário nas execuções, nos tribunais do crime, etc. E o PCC ele tem mais uma coisa de projeto de carreira. Você entra ali, vai subindo na vida, se for preso, você tem assistência jurídica, tem assistência para tua família, coisas do tipo. Então isso foi muito esclarecedor, assim. Mas aos poucos eles foram tomando o mundo do crime de tal maneira a criar um sindicato. Então o Bonassi estava falando com ele esses dias, que ele falou assim, porra, eu tava falando com um bandido assim, eu falei, porra, eu virei bandido para não ter patrão, agora eu tenho que pagar R$ 600 pra caixinha do PCC, senão fudeu, assim, então também eu cuido de novo. Então tem algumas histórias muito interessantes que ele conta, principalmente as histórias da fronteira, da expansão do PCC em relação ao Paraguai, que é o Paraguai, da onde vem a maconha, né, a maior plantação de maconha do mundo, acho que está no Paraguai hoje, e da cocaína ali no norte, né, e aí as guerras com a galera, assim, o Comando Vermelho, aquela família do norte, né, as outras facções que tem ali, então tudo ele vai contando. Esse livro aqui é importante por quê, cara? Porque a gente está vivendo um momento político bem sinistro em relação a crime e direitos humanos aqui no Brasil. Veja, o PCC ele surgiu como uma resposta, né, de acordo com a narrativa que o Bruno construiu aqui, ele surgiu como uma resposta ao massacre do Carandiru, que aconteceu em São Paulo, lá, né, no pavilhão 9, etc., em que os presos começaram a se organizar para exigir melhores condições
carcerárias. Então o PCC, antes de tudo, antes dele ser uma facção que busca expansão, que busca não sei o que, ele busca aumentar sei lá, melhorar as condições do preso, né? E o lema do PCC é esse, que o crime favorece o crime, né? O crime fortalece o crime. Então existe essa lógica de proteção ao pessoal que está preso e, enfim, amparo outros, né? Enfim, para o pessoal que atua na rua e faz a correria. Ao mesmo tempo, a gente acabou de eleger um cara, a gente acabou o caralho, né? Vocês elegeram um cara aí, porque eu não votei nesse filho da puta, que falou que vai começar a tirar direitos dos presos, né? Falou que é vagabundo, que tem que morrer e etc, etc. Então isso aqui é muito interessante, porque ele mostra a história do PCC, ele mostra que todas as vezes que houve um recrudescimento por parte das forças policiais em direção à massa carcerária em São Paulo, houve uma resposta violenta do lado de fora em relação aos policiais. Então os caras sendo executados na rua, torto à direito, etc. Então assim, são duas forças muito grandes, né, a força do Estado e a força do PCC, que é, sei lá, quase como um Estado paralelo aqui no Brasil hoje em dia, que vão começar a se degladiar a partir de janeiro de 2019, cara. E aí, assim, como o presidente, o tal do Jair Bolsonaro, foi eleito pela pauta da segurança pública, para proteger a população, que não sei o que não aguenta mais a violência, tá certo, tem que discutir essa porra mesmo. Inclusive a esquerda perdeu muito não discutindo isso, porque a esquerda, sei lá, tem um pudor de discutir segurança pública porque acha que é coisa de reacionário, que é coisa de assassino e etc. E acabou perdendo a eleição porque era isso que a galera queria ouvir, né? No final das contas, isso não foi discutido. Então assim, vai começar a ter algum tipo de queda de braço entre essas forças aí. E a parada assim, é muito enraizada em tudo, em todos os setores da sociedade. Assim. Então aqui o Bruno e a Camila, eles falam assim, tipo, porra, das empresas de fachada que os caras abrem, entendeu? Que o cara, sei lá, o cara é bandido do PCC, traficante, mas aí ele tem carteira assinada numa empresa laranja do PCC que usa para lavar dinheiro. Se o cara for preso, ele ganha a porra do auxílio reclusão, porque ele tá de carteira assinada, aquela coisa do tipo. Então, assim, merda. Ele faz ao mesmo tempo também uma historicidade de toda a evolução dos tratamentos com segurança pública no estado de São Paulo, desde a época do Fleury, da época do massacre do Carandiru, até a gestão do Alckmin, os vários erros e os acertos que foram sendo feitos e tal. E muito mais erros do que acertos, muito mais, assim, as coisas acabaram piorando enormemente com medidas que tentaram ser feitas. O PCC foi ignorado durante muito tempo, as pessoas falavam que o PCC era mito, que não existia, que isso era invenção da imprensa sensacionalista, não sei o quê. E aí quando foram ver, a parada estava grande demais e os caras não queriam tratar, porque tratar seria dar atenção para os presos, etc. E agora está nessa situação aí. Então, assim, um livro interessante para a gente entender esse momento atual e até para a gente começar a pensar sobre o que vai acontecer agora, né, cara? Porque, assim, tá, você pode implementar uma política de que, bom, beleza, né, cara, ferra nos caras aí, vão matar todo mundo, mas não pense que não vai ter volta, né, cara? Os caras, eles sabem do que está sendo feito e os caras são vingativos pra caralho, os caras são ruins, né, cara? Os caras são tudo do mal mesmo. E então vai acontecer uma parada desse tipo aí, né? Vamos ver. Esse livro aqui ele não faz aquela mística do bandido, né? O cara que não teve oportunidade, não sei o que. Os caras falam que os caras são ruins mesmo, que os caras tipo gostam de fazer maldade, os caras curtem barbarizar uma galera aí e tal. E ao mesmo tempo também fala muito da galera da polícia que também comete lá seus excessos, enfim. Então assim, não tem muita romantização aqui não, cara. Aqui é meio mundo cão mesmo, meio bad trip assim, esse livro. Tipo escutar Facção. Desculpa mãe, por te pedir de sorrir. Nossa, se quiser ficar mal um dia na vida, escuta esse disco do Facção. A ode a bad vibe assim, né, cara? Mas beleza. Então tá, cara, vamos conversar sobre esse livro aí, A Guerra PCC. Comenta aí no que vocês quiserem comentar. Vamos falar sobre
o crime no Brasil. Afinal de contas, a gente aqui da esquerda também precisa falar sobre segurança pública. Beleza? Um abraço, galera, aí. Tchau.